Um livro produzido por dois padres brasileiros exilados em Portugal no final do século XVIII é resgatado pelo pesquisador Edson Brandão e revela muito mais do que os segredos de se plantar e colher pêssegos. A Fazenda do Registro Velho e os meandros da Inconfidência Mineira e da Revolução Liberal se encontram na figura do padre Manuel Rodrigues da Costa, um personagem sui generis da história do Brasil. Estes são os temas do nosso programa aqui no canal Ball, em que a gente vai conversar um pouquinho com o Edson Brandão. É porque no último dia 19 de abril, na semana de Tiradentes, o auditório do Museu da Inconfidência foi o local escolhido para o ato de entrega de uma nova peça que vai ficar exposta no museu, cujo tema é a revolta ocorrida em Minas Gerais a partir de 1789 e que passou para a história com o nome de Inconfidência Mineira. A Prefeitura de Ouro Preto e o Museu da Inconfidência receberam das mãos do historiador e artista gráfico barbacenense Edson Brandão uma doação marcante para o acervo do mais visitado museu de Minas Gerais. Exatamente às vésperas da celebração dos 230 anos da execução do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes foi formalizada a entrega de um raríssimo exemplar do livro Tratado da Cultura dos Pessegueiros, um livro editado em 1801 em Portugal pelo padre Manuel Rodrigues da Costa, considerado o mais longevo e influente dos inconfidentes e que traduziu do francês uma obra que era voltada para a instrução dos produtores brasileiros ainda nos tempos do Brasil colônia. O exemplar do livro, cujo número de cópias existentes é desconhecido, foi impresso na tipografia do Arco do Cego, em Lisboa, e possui 16 estampas originais. Por seu alto valor, o livro foi adquirido com o apoio de patrocinadores e arrematado por Brandão em um leilão de obras raras. Daqui para frente, a obra junta-se aos paramentos originais do Padre Manuel, que desde 1958 estão expostos no Panteão, dedicado aos Inconfidentes, no antigo e imponente Palácio dos Governadores. Nós vamos conversar então com Edson Brandão aqui no canal Ball e gostaria de, Edson, antes de tudo, seja bem-vindo, né? Gostaria que você falasse em contexto de Barbacena, como Barbacena se insere de fato na Inconfidência Mineira e também aqui na nossa cidade, né? Bom, Salim, a nossa história ela é muito extensa, muito rica, né? Já tivemos a oportunidade de conversar em outros programas sobre temas, né, da nossa história de Barbacena. E a Inconfidência Mineira, de fato, né, ela tem um papel decisivo na formação da nossa cidade, né, primeiramente com a autonomia do então arraial para a condição de vila. É no momento do calor da Inconfidência Mineira que essa transição ocorre. E isso explica, inclusive, o nosso nome, né? O nosso nome vem do Visconde de Barbacena, que é digamos, o nosso patrono cívico, apesar de ter um papel de algoz da Inconfidência, porque ele era o governador de Minas na época em que essa trama toda da Inconfidência se desenrola. E a missão dele, antes mesmo de sair de Portugal, já era vir para Minas Gerais fazer cumprir a arrecadação que a metrópole, Portugal, esperava do Brasil, especialmente de Minas Gerais, em relação à produção aurífera, e que não era pouca, e as razões disso eram muito dramáticas, né? Portugal viveu em 1755, aconteceu um terremoto que atingiu principalmente a região de Lisboa e varreu do mapa a cidade, praticamente. Além do terremoto, aconteceram tsunamis ali na região portuária, um incêndio castigou boa parte da cidade, e isso foi muito traumático para Portugal naquele momento, e obviamente que essa reconstrução de Lisboa dependia muito desse dinheiro em forma de ouro que viria do Brasil. Então, dentro desse contexto, o Visconde de Barbacena vem para cá, para Minas Gerais, para conduzir esse processo de arrecadação forçada,
era chamada derrama. Eu não vou discorrer detalhes em relação à Inconfidência em si, porque o tema é vasto, mas nós podemos dizer que, no calor disso tudo, vários dos habitantes de Barbacena que tinham influência, que tinham poder, e aí eu coloco uns 5 deles, e dentre eles eu destaco 2, que são o padre Manuel Rodrigues da Costa, que é o tema principal aqui do nosso encontro, e o José Aires Gomes, né? O primeiro dono da fazenda do Registro Velho, que vamos detalhar mais adiante, e o segundo, José Aires Gomes, o dono da fazenda da Borda do Campo. A fazenda da Borda é o núcleo inicial da ocupação dessa região, que ainda não era Barbacena, obviamente. Era uma base ali no Caminho Novo, né, que é a estrada que vai ligar Ouro Preto e Diamantina ao Rio de Janeiro, isso bem no início do século XVIII, para ser mais preciso, em 1698, que essa estrada começa a ser aberta, essa fazenda da Borda, e a do Registro Velho, como o nome diz, é um registro de ouro, é um registro de, como se fosse uma alfândega que tem a função de cobrar impostos. Quando o nosso personagem, que vamos discorrer, o padre Manuel Rodrigues, chega nessa história, já não existia mais a função do registro. Mas até então era um local estratégico porque ele cobrava os impostos do ouro e de tudo que circulava nessa estrada importantíssima, dessa ligação entre o Rio e o interior das Minas. Então, no meio desse caldo todo, a gente ainda tinha o delator, né? O Joaquim Silvério dos Reis morava ali na região do Pontilhão. Havia ali uma fazenda, a Caveira de Baixo, que era de propriedade desse contratador, dessa figura, né? E então, você imagina, a delação parte daqui, quando você vê lá nos documentos, né, nos autos da devassa, que é o nome do processo que envolve a Inconfidência Mineira, todo o processo, está assinado lá Igreja Nova. O Joaquim Silvério dos Reis assina e data como o local onde ele redige a delação aqui. Né? E, obviamente, tem uma reação imediata da coroa portuguesa, é instaurado um processo, né? Como acontece nos dias de hoje, com investigações oitivas, recepção de denúncias anônimas, tudo isso circula, né? E é até estimulado pelos portugueses para que toda essa trama possa ser elucidada e os envolvidos nela possam ser identificados, presos e punidos. E nesse meio todo nós temos Barbacena muito envolvido, ainda chamava Arraial da Igreja Nova. O Barbacena veio justamente porque o governador Luiz Antônio Furtado de Mendonça, que é o fidalgo português que está comandando todo esse processo, vem aqui na nossa região, ouve dos barbacenenses ilustres o pedido de que nós nos separássemos do termo de São José del Rei, que é hoje a cidade de Tiradentes, naquela época era o nome antigo, e nós éramos o Arraial da Igreja Nova, e aí se dá essa emancipação político-administrativa, digamos assim, e o Visconde, de uma forma que nós não temos muita clareza, mas dá para deduzir, né? Ele meio que força as pessoas a colocarem o próprio nome dele para demonstrar força, porque, acima de tudo, ele precisava demonstrar força. Então, a ligação que nós temos com a Inconfidência Mineira é essa. O Visconde Barbacena, é bom que se diga, ele é uma figura controversa em relação dentro do nosso ponto de vista de brasileiros e barbacenenses. Porém, em Portugal, é uma figura importante, porque a gente sabe que depois que ele vai embora, que ele cumpre o mandato dele, ele volta a Portugal, ele ocupa cargos importantes lá, e quando acontece a invasão de Napoleão em Portugal e força a família real portuguesa a fugir para o Brasil, e aí o Dom João vem com a corte, que é um fato inédito na história da Europa, porque nunca um nobre, um sangue azul europeu pisou na América do Sul. Eles sempre mandaram representantes, nunca eles próprios. E o Dom João VI fez essa aventura, essa decisão radical. O Visconde de Barbacena, ninguém sabe, ficou lá em Portugal. Ele não veio com a corte. E a função dele era justamente receber
as tropas do Napoleão e negociar como que seria uma rendição, que tipo de decisão se tomaria a partir do momento que você tinha um país invadido por uma potência militar e, ao mesmo tempo, a administração disso, como ficaria. E é interessante que a gente depreende lá que o Visconde Barbacena era meio abusado, ele enfrentou lá o general Junot, que era o representante do Napoleão em Portugal, e chegou a ser preso porque o Junot o achou muito arrogante para alguém que estava sendo invadido. É mais ou menos, se a gente for pegar hoje aí o que está acontecendo na Ucrânia e Rússia, né? Como a Ucrânia está encarando de frente uma invasão, porque não é uma guerra, é uma invasão. Eles estavam lá e, de repente, um outro país adentra militarmente seu território. Então, é isso aí. Barbacena, Inconfidência Mineira, não é uma participação colateral, participação especial, é protagonismo, e nós vamos ver mais para frente isso ainda é mais intenso do que eu falo aqui. Agora, Edson, vamos falar um pouquinho do padre Manuel Rodrigues, né, da Costa. Quem foi esse personagem? Ele transparece para todos nós que ele é um dos importantes, um dos mais importantes personagens da Inconfidência, mas ele quase nunca é citado e até não aparece muito nos livros de história. Fala um pouquinho para a gente sobre esse personagem, o padre Manuel Rodrigues da Costa. Bom, o padre Manuel é interessante porque, se você confere com os historiadores que especificamente estudam a Inconfidência Mineira, né, como tema principal, ele é indicado como alguém que não tem uma participação muito efetiva na trama, na organização, na mobilização das forças, até porque ele estava aqui na região da Igreja Nova, ele não estava lá no epicentro da revolta, que seria a partir de Ouro Preto. Né? Uhum. Mas ele estava numa região muito estratégica, porque é o caminho novo, é a ligação com o litoral com o Rio de Janeiro. E a fazenda do Registro Velho tinha um papel estratégico, né, nessa ligação. Então, se do ponto de vista de organização do Levante ele não tem tanta relevância, do ponto de vista de ter os contatos com todos os envolvidos, principalmente com o Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes, e, obviamente, ter influência por ser padre, por ter uma certa riqueza, não era dos mais ricos, o da fazenda da Borda do Campo, sim. O José Aires Gomes era considerado um dos homens mais ricos de Minas Gerais, porém não era um dos homens mais ilustrados, digamos assim. Ele não era uma pessoa de cultura, ele era um fazendeiro muito rico, senhor de escravos, com muitos bens, mas não tinha o refinamento filosófico que movia uma parte dos Inconfidentes. Atualmente, né, o revisionismo histórico, a historiografia brasileira é muito insistente em ficar negando na Inconfidência Mineira a importância que ela lhe é atribuída pelo fato de não ter participação popular. Hoje há uma corrente aí que só consegue entender algo revolucionário a partir do momento que o povo está protagonizando, muito envolvido. Mas a gente tem que entender que é a partir dessas elites econômicas e principalmente intelectuais que um assunto tão complexo, tão trágico, digamos assim, como a Inconfidência aqui em Minas Gerais, poderia se processar. Porque era preciso ter um pensamento ideológico também. Né? As pessoas não iriam só para a rua por fogo nos palácios e matar os soldados ligados a Portugal. Eles teriam que ter uma logística, uma organização pós-revolução, inclusive, se ela acontecesse. Ela não aconteceu, a gente não tem como ver o que seria se tudo tivesse seguido o seu curso inicial. Porém, a importância disso é muito grande e figuras como o padre têm esse papel aí de dar lastro. O padre Manuel Rodrigues da Costa, bem muito rapidamente, eu tenho que dizer o seguinte, ele não nasceu exatamente aqui próximo ao Arraial da Igreja Nova. Ele nasceu em Conceição da Ibitipoca, que era, na verdade, parte do nosso território na época, mas lá ele nasceu lá na fazenda dos seus pais. Ele é batizado
em São Caetano do Paraopeba, que hoje seria Moeda, lá perto de Belo Horizonte. Ele depois vai com a sua família morar na região do Arraial dos Carijós, que é hoje o equivalente a Conselheiro Lafayette. De lá, ele entra no seminário de Mariana, tem a sua formação. Depois que ele vem para a fazenda aqui de Barbacena, e aí ele começa a administrar essa fazenda do Registro Velho. Ele era um padre, uma pessoa ligada mesmo à fé católica, mas ele era, acima de tudo, um fazendeiro. E o fazendeiro no sentido de alguém que buscava conhecimentos para a produção agrícola, que não era aquela que a gente imagina para a colônia, a canavieira, aquela de exportação, aquela de grande escala para enriquecer Portugal. Ele pensava em produção local. Exemplo, plantar linho para produzir tecidos, plantar azeitonas para ter azeite, plantar pêssegos, né? Depois nós vamos falar do livro, plantar frutas que fossem compatíveis com o nosso clima serrano da Mantiqueira, plantar trigo para produzir pão, isso tudo ele fazia. Nós temos relatos que contam que ele servia os pães feitos com trigo na fazenda, que ele usava roupas que ele próprio tinha cultivado. Então, esse era o foco dele, e isso, naquela época, era uma forma de resistência colonial. Por quê? A lógica do período colonial, do mercantilismo europeu, era forçar as colônias a comprar tudo que vinha da Europa. Nós éramos obrigados a importar e, portanto, Portugal não estimulava o mercado interno e nem a produção interna, nem com conhecimento e nem com meios de produção. E, para você ter ideia, 200 anos atrás, o padre tinha máquina de tecer roupas, tecidos, né, para produzir roupas e outras coisas, ali perto de Safortes, numa época em que a máquina para a colônia era até era ilegal ter essas máquinas. Não tinha tipografia, não tinha nenhum meio de produção para impedir que a concorrência com a Europa fosse estabelecida. Então, esse era o perfil dele, uma pessoa culta, falava francês, falava latim. A biblioteca do padre tinha 203 volumes. Para você ter ideia, a biblioteca mais sortida de Minas Gerais, e que não era de governo, era de um particular, outro inconfidente, que foi o cônego Luiz Vieira, ela tinha 800 volumes. Inclusive, tem um livro de um historiador chamado Frieiro, né, que diz que o livro se chama O Diabo na Livraria do Cônego. Por que o diabo na livraria do cônego? Porque o diabo é o conhecimento, é a leitura que o cônego Vieira tinha, que não era livro de rezar, nem livro de missa, missais, nada disso. Eram livros com filosofia, com economia, com técnicas agrícolas, coisas altamente negativas, digamos assim, para o período colonial, pela visão dos portugueses. O Brasil tinha que ficar submetido culturalmente, economicamente, todos os aspectos, sempre à metrópole. Então, o padre tem um papel muito importante nesse momento específico, porque ele vai ter outros muito mais à frente que nós vamos falar, mas especificamente nesse momento, talvez o que mais colocou o padre na condição de ser um revoltoso, de ser alguém que não queria que Portugal realmente desse as cartas, era esse momento e era ele, assim, ele personificava bem isso. Eu vou citar aqui o seguinte, e para complicar o negócio, como lá era um trajeto de viagem, que todo mundo que ia ao Rio de Janeiro ou voltava do Rio para o interior das Minas, lá que eu digo, a Fazenda do Registro, era uma parada obrigatória, o Tiradentes, um ano antes de estourar a Inconfidência, ficou na casa do padre por 2 dias e uma noite. E é óbvio que eles não ficaram discutindo o resultado do campeonato nacional de futebol. Né? Eles estavam lá focados na conversa mais intensa que era como esse processo de resistência a essas cobranças de impostos radicais, né, que Portugal impunha ao Brasil, como é que isso ia
dá origem a uma revolta. E na devassa, que é o processo da Inconfidência Mineira, tem uma frase que eu vou ler aqui que é muito interessante. O padre, em dado momento, vira para o Tiradentes, né, o Joaquim José da Silva Xavier, e fala para ele: panela de muitos é bem comida e mal mexida, que deveria ser uma frase popular da época, mas ela traduz muito bem o seguinte: o padre já estava preocupado com os rumos dessa revolta. Panela muito, bem comida, ou seja, muita gente envolvida no negócio. Mal mexida, em algum momento alguém poderia criar uma situação indesejada, e é o que aconteceu com o nosso querido aí, Silvério dos Reis, que entra na história, tentando livrar a sua cara, ele vai lá antes e já entrega o pessoal de forma oficial, porque é claro que eles já sabiam que tinha uma coisa acontecendo, mas ninguém foi lá no preto e no branco e escreveu algo. E o Silvério dos Reis faz isso. Então, esse é o padre. O padre tem esse papel e ele vai além da Inconfidência, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Bom, vamos falar um pouquinho da Fazenda do Registro Velho. Na verdade, né, há alguns vestígios dela ainda em Safortes, porque né, esse nome registro, por que isso? Fala um pouquinho da Fazenda para gente, por favor. Bom, o registro velho, né? Esse nome velho, você imagina, já no final do século XVIII ele já era considerado velho, porque esse registro começa muito antes. O que é um registro? É uma alfândega, é um posto de arrecadação de impostos. É curioso que hoje, se você entrar no site da Receita Federal e procurar a história da Receita Federal do Brasil desde o início, os registros são citados. Eles eram, assim como hoje você tem aí a Receita Federal, o Imposto de Renda, naquela época, para aquela realidade da colônia, isso era um posto de arrecadação de impostos importante. E nós aqui em Minas Gerais, você imagina, com o ouro que saía de, de Ouro Preto, daquela região central mineradora, que é uma riqueza que não se tem cálculo dela, a gente pode ter aí um debate com historiadores em relação ao volume, mas a gente perderia muito tempo em entender isso para entender o que nós já sabemos, que é um dinheiro, uma riqueza que conseguiu chacoalhar a Europa naquele período. Há quem diga que os excedentes que Portugal não soube administrar e acabaram caindo na Inglaterra, propiciaram que a Inglaterra começasse a fazer um estágio novo do capitalismo, que era ter dinheiro para investir no que viria para frente. Né? O que é o que viria? É tecnologia. Você tem na economia dois momentos: aquele que você tem que viver, o imediato, para você sobreviver, e uma coisa nova na história da humanidade, que era você ter pesquisa, ciência, desenvolver tecnologia, e aí eu estou falando de governos fazendo isso, para que você pudesse ter mais progresso. E é o que acontece, e precisava de dinheiro para isso. E esse dinheiro vem daqui. Então, só por aí a gente já imagina. Em algum momento, né, na primeira metade do século XVIII, a nossa região aqui, o nosso registro velho, deveria atingir aí a cota das 30 arrobas, né? Você imagina, muito ouro para poder ser arrecadado do ponto de vista de impostos. Então, a fazenda surge em relação a isso, mas o padre ainda não está nela. Ele vai chegar depois desse período, porque o padre nasce em 1754, né? Bem na metade do século XIX, perdão. Então, ele chega na fazenda, a fazenda, entenda-se, também um local que é, na verdade, um pequeno arraial, não é só uma casa com muros, é uma pequena comunidade que é descrita, né? O viajante francês Saint-Hilaire acha o padre assim, fantástico do ponto de vista de alguém que consegue gerar prosperidade ali na sua região, na sua propriedade mesmo. E o viajante Langsdorff acha o lugar simpático e alegre, porque há vida, a produção, as pessoas estão bem alimentadas, elas estão satisfeitas das suas necessidades, o que não era muito comum em Minas nessa época, não.
Havia muito ouro, mas muita miséria como efeito colateral desse ouro que era tirado para que ele fosse simplesmente levado para fora e não colocado a nosso serviço aqui no Brasil. É, então, o padre vive esse período todo na fazenda, tentando fazer as suas produções, mantendo ali as suas atividades religiosas também. Durante algum tempo, é a fazenda do registro, que tem a paróquia, que vai dar origem depois à igreja nova, que vai começar o nosso núcleo urbano, e é assim que a fazenda se insere como ponto de cobrança de impostos, como ponto estratégico para o vai e vem da comunicação e das notícias das minas, né? E é óbvio, veículo de tramas da Inconfidência. A casa respira isso. Mais para frente, todos os grandes nomes que vão a Ouro Preto passam por lá. Dom Pedro I ficava lá, o Pedro II chegou aí lá, Tiradentes, enfim, todo mundo. E o padre participando disso tudo. O padre viveu 90, ou melhor, 89 anos. Então, o padre conheceu do Joaquim Silvério dos Reis ao Dom Pedro II. Olha que bacana isso. É muito interessante, né? Agora, Edson, vamos falar um pouquinho do livro que você encontrou, né? Que você conseguiu localizar. O Tratado do Cultivo dos Pessegueiros. É apenas um livro de agricultura? E por que esse livro é tão importante? Bom, como eu falei para você, o padre era uma figura ilustrada. O padre Manuel Rodrigues da Costa tinha cultura, foi aluno do Luiz Vieira, né, o cônego lá que eu citei do livro do Eduardo Frieiro, o Diabo na livraria do Cônego, o Cônego tido como um dos homens mais cultos do Brasil na época dele, porque ele lia o que estava sendo pensado no mundo, né? E, e o que estava sendo pensado era uma monarquia diferente e, se possível, uma república, que é o que vai acontecer, por exemplo, com os Estados Unidos. Nessa mesma época, nós temos que entender uma coisa: a Revolução Francesa está estourando em Paris, a queda da Bastilha, tudo que a gente estuda nos livros. Aqui em Minas, aqui na Fazenda do Registro, o padre já está lá com o Tiradentes, vendo como é que a panela bem comida não vai ser mal mexida. Nos Estados Unidos está lá o Thomas Jefferson, George Washington, aquela turma toda já derrubando a Inglaterra, né? E pensando num país independente. Então, isso tudo está acontecendo no mundo, né? E nós estamos conectados com isso tudo na mesma época. Então, o padre, ele, por ser uma pessoa culta, ele, obviamente, tinha ligações e capacidades que o levaram a uma condição diferenciada. O que Uhum. acontece? Nós estamos falando em confidência. Essa turma toda, esses 7 padres, além dos outros todos, do Tiradentes, todo mundo é preso. Os padres, especialmente, têm um tratamento diferenciado, porque eles são mandados para Portugal para ficar em claustros, ou seja, ficar em organizações religiosas, em conventos, coisas do gênero, para que eles não criem maiores problemas. Mas, como são ligados à igreja, demandavam um tratamento especial. Então, eles ficam nessa situação. É diferente, por exemplo, só para citar aqui, o José Aires Gomes, o dono da fazenda da Borda do Campo, todos os bens dele foram sequestrados, ele ficou sem nada, puseram ele num navio, mandaram ele para Moçambique, na África, ficou a vida toda preso numa fortaleza lá. Chegou até a ter uns carguinhos lá, alguma coisa mais diferenciada, pela condição nobre que ele tinha, mas morreu, nunca mais voltou ao Brasil, nada que ele possuía voltou para as mãos dele. No caso do padre, não, ele foi para esse claustro, e lá o que acontece? Nesse período, coincidentemente, surge uma movimentação diferente em Portugal. Tem um religioso que também é da nossa região, é o Frei Veloso, né? José Mariano Veloso, que é um botânico, um homem voltado para as letras e também para uma indústria nova, que é a tipografia. E ele monta lá em Lisboa a tipografia do Arco do Cego, que é um local
de produção de conhecimento, mas, curiosamente, de conhecimentos que são destinados ao Brasil. Eles produzem em um ano, de 1799 a 1800, 1801, mais ou menos, eles produzem 80 títulos diferentes, sendo que um deles é um tratado sobre agricultura, ou seja, um manual de instruções para um brasileiro que queira começar uma fazenda ou montar uma fazenda. Só esse livro tem 11 volumes. Ele é um título de 11 volumes, mais os outros todos. Então, para a época, uma produção gigantesca. E o padre Manuel Rodrigues da Costa, lá preso, entre aspas, né, numa situação ruim, é convidado para traduzir um livro. Ele, que era uma pessoa com uma capacidade boa de ler e escrever em francês, meio que para livrar a barra dele, o Frei Veloso coloca ele para traduzir esse livro, Tratado da Cultura dos Pessegueiros. Então, não é um livro que ele escreveu, é um livro que ele traduz. E esse livro, ele é pequenininho, um livro muito simples até, ele tem 19 ilustrações muito bonitas, muito bem feitas para a época, e esse livro é mais um dos títulos que deveria ser mandado para o Brasil para instruir os brasileiros e eles melhorarem a agricultura, que aí nós já estamos pensando em mercado interno. Parece até que eles já imaginavam que alguns anos depois a corte portuguesa ia ter que correr toda para morar no Brasil, né? E você imagina, sem produções, né? Sem capacidade de abastecer os europeus que iam para lá de produtos comestíveis, né, ficaria difícil esse processo. Então, o padre produz esse livro, um livro para a época comum, né, sem nada muito especial, mas que, com o passar do tempo, com 200 anos depois de história, ele passa a ter um valor enorme, porque é um dos poucos livros produzidos por um Inconfidente. Né? Obviamente que o padre foi muito além disso. Depois ele volta para o Brasil, ele ocupa vários cargos, ele tem destaque enorme na Revolução Liberal de 1842, é um outro aspecto aí que daria uma entrevista completa, mas o padre faz essa obra. E, obviamente, que esse livro teria poucos exemplares disponíveis, com o passar do tempo, quase ninguém tem, porque eu sempre digo para as pessoas, hoje ele tem valor inestimável, hoje ele é uma peça de museu. Você tem ideia, Ricardo? Agora, em maio, ele vai ficar exposto durante o mês de maio inteiro como peça de destaque da Semana dos Museus, que acontece anualmente, né? O IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, instituiu esse evento, e o que vai ter de bacana lá, de diferente para mostrar no Museu da Inconfidência, que não é nada, assim, se imaginar o acervo que tem lá dentro, que é monumental, isso quem conhece sabe que é algo espetacular, dá para imaginar como que esse livro é importante ao ser o destaque do ano de 2022, que coincide com os 230 anos do sacrifício do Tiradentes. Então, esse livro foi achado numa casa de leilões, como uma obra rara, mas uma obra que não tinha assim, tanta relevância sendo destacada no seu anúncio, e eu tive a possibilidade de perceber que ele estaria disponível e, como pesquisador, como mineiro, como barbacenense, obviamente eu não tinha recursos materiais para adquirir uma obra dessa importância, mas tenho amigos, tenho contatos e tenho, principalmente ainda, em parte de Minas Gerais, gente sensível, né? Infelizmente a nossa história hoje é relegada ao 10º plano. Eu não posso nem dizer localmente, mas até estadualmente ou nacionalmente a gente tem dificuldades enormes. Aqui em Barbacena, então, a situação é crítica, mas de qualquer forma, nós fizemos essa mobilização e o livro hoje, nesse momento, já está na reserva técnica do Museu da Inconfidência. Perfeito. Agora, Edson, olha só. É verdade que o padre barbacenense, né, Manuel Rodrigues da Costa, é o único inconfidente que os seus restos mortais não se encontram no panteão da Liberdade, em Ouro Preto? Que mistério tem por trás dessa história? Um outro aspecto importante que eu tenho que destacar em relação ao padre, aí eu já vou conectar mais a questão do Museu da Inconfidência, a memória, né, da Inconfidência Mineira que está lá. É raro você ter. Esse ponto, o Brasil tem algo assim, em Minas Gerais tem uma contribuição muito importante. Nós, no nosso crônico, eles falam, né,
o crônico sentimento da síndrome do vira-lata, né? Nós estamos sempre atrás, sempre aquém do que deveríamos, mas tem algumas coisas que não é verdade, não. Uma dessas é, realmente, Minas Gerais sempre foi muito cuidadosa com essa questão da Inconfidência. De vez em quando aparecem bobagens em relação a questionamentos sobre o Tiradentes, umas coisas assim que eu falo que são bobagens porque você precisa de ter documentação, argumentação factual para poder colocar à prova determinadas coisas. Você pode até questionar a interpretação das coisas, mas não necessariamente que elas não existam. E sempre aparece isso, mas nós temos, Ricardo, uma preservação desses aspectos principais muito bem cuidada desde muito tempo. O Museu da Inconfidência é a prova disso. O prédio mais nobre, mais importante de Ouro Preto, né, de Vila Rica, não ficou para ser uma sede administrativa ou a prefeitura, nada disso. Ele ficou para ser o memorial disso tudo que nós estamos falando aqui. E lá, curiosamente, se você olhar no acervo, os únicos inconfidentes que têm coisas assim materiais, e não são muitos, não são só os que eu vou citar, mas basicamente o que impacta mais as pessoas quando elas vão lá são eles. Número um, você chega e vê um reloginho de algibeira, ou seja, de bolso, que pertenceu ao Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes. Assim como o livro, foi uma peça que foi adquirida em leilão na Europa, há muitos anos atrás. Então, é uma peça dele mesmo, que está comprovadamente como uma posse dele. Tem algumas edições de livros de alguns inconfidentes, Tomás Antônio Gonzaga e outros. E o padre Manuel Rodrigues, o nosso padre, que como ele viveu muito tempo, ele viveu até 1844, aqui em Safortes, na Fazenda do Registro, as famílias que sucederam a casa, não necessariamente parentes do padre, mas sucederam a casa, encontraram paramentos que pertenciam a ele. Então, você vai lá no Museu da Inconfidência e tem a batina do padre, com aqueles paramentos que acompanham, aquilo tudo está lá exposto. E agora vai estar o livro. Agora, o que não tem lá do padre? Os restos mortais dele. Existe uma sala no Panteão lá da Liberdade, dos Inconfidentes, que é até um lugar muito impactante, né? Porque tem as lápides no chão, né, de pedra, com os nomes e a indicação daqueles inconfidentes que conseguiram que seus restos mortais fossem levados para lá. E não tem o do padre Manuel Rodrigues da Costa. O padre morreu em 1844, no dia 19 de janeiro, e foi sepultado no interior da Matriz da Piedade, aqui no centro de Barbacena. Porém, passados os tempos, e eu não vou saber precisar em que época aconteceu isso, o chão de madeira de tábua corrida foi trocado por um chão de ladrilhos, como é hoje. E, obviamente, isso mexeu ali na estrutura, e é alegado que se perdeu a marcação dos lugares onde alguns túmulos estavam, e, na época, era o historiador Augusto de Lima Júnior, responsável por organizar isso. Ele vem a Barbacena, eles tentam fazer essa localização e não é conseguido. Aí que é negociado pelo governador Bias Fortes que a família lá do Registro Velho, que ocupava a fazenda e que tinha os paramentos do padre, fizessem a doação, né, desse material. Mas o corpo do padre jamais foi encontrado. Há quem diga, né, eu conversei há muitos anos atrás com o professor Plínio Tostes Alvarenga, e ele me dizia, não acharam porque não quiseram achar. Na época, as pessoas que podiam decidir isso falaram, não, o padre viveu e tem que ficar para sempre em Barbacena. Era o entendimento da época. Nós não sabemos se é verdade. O fato é que em Ouro Preto, se você vai hoje no Museu da Inconfidência, existem as peças do padre, mas não os seus restos mortais. Perfeito. Edson, já caminhando para encerrar a nossa conversa aqui, eu queria fazer uma última pergunta para você. O padre Manuel Rodrigues da Costa, ele viveu quase 90 anos, 89, né? E o suficiente para se envolver em outros dramas, outros fatos da história brasileira. Afinal, quem foi este personagem? Bom, com todas as margens do bairrismo que eu vou manifestar aqui agora, eu vou dizer que ele foi um dos personagens mais
interessantes e envolventes da história do Brasil na virada do século XVIII para o século XIX. E eu não vou mentir e não vou exagerar se eu citar para você que ele viveu em Inconfidência Mineira, aquilo tudo que eu já contei até aqui, que já não precisamos repetir. Ele foi perdoado, né, pela corte portuguesa, ele veio para o Brasil, ele ficou no Rio, viveu aqueles momentos iniciais da chegada da família real, da Carlota Joaquina, aquilo tudo que a gente vê aí nas minisséries, nos livros didáticos ou nos livros mais profundos. Ele foi um dos deputados das tais cortes portuguesas. O que era isso? Em determinado momento, Portugal achou que era mais interessante que o Brasil tivesse uma bancadinha lá em Lisboa, lá na Assembleia, lá que seria o poder legislativo deles, para falar alguns temas que fossem ligados ao Brasil. Nunca foram muito levados a sério, mas estavam lá. E o padre era um desses. Ele voltou para fazer isso. Depois o padre participa da Constituição de 1826, né? Que tem toda uma polêmica com Dom Pedro I, mas que, de certa forma, coloca o Brasil numa condição nova, do ponto de vista de ter condição de escrever sua própria Constituição. O próprio Dom Pedro I conheceu o padre desde pequeno. O padre ia lá no Palácio de São Cristóvão, o Dom Pedro estava lá brincando de cavalinho, né? Então, quando o Dom Pedro I fica adulto, quando ele vem a Minas e tal, aonde que ele fica? Na fazenda do Registro, lá com o padre. E tem umas anotações que dizem que ele chega na fazenda e dispensa, quando ele está na viagem, né, a Minas Gerais, ele dispensa, que aliás foi o ano passado, celebrado do Dom Pedro II, mas esse ano é uma data redonda aí, no caso da independência do Brasil, né, os 200 anos, e o padre Manuel Rodrigues, há 200 anos atrás, recebe o Dom Pedro I aqui, e o Dom Pedro dispensa a sua guarda oficial e fala, não, na casa do registro velho do padre, eu estou em casa. Eu não preciso de proteção militar, porque eu sei que aqui eu estou bem. E é verdade, eles tinham intimidade suficiente para isso. Depois o padre vai participar de todo o processo que é a finalização, até a abdicação do nosso querido aí, Dom Pedro I, e começa a participar da maioridade do Dom Pedro II, até culminar na Revolução Liberal de 1842, que ele participa efetivamente. A Casa do Registro Velho volta a ser um local de tramas, de disputas aí, agora já no Brasil Império e no Segundo Reinado. Então, o que mais que eu posso falar de um personagem como esse, que como eu falei, ele conheceu do Joaquim Silvério dos Reis e do Visconde de Barbacena até o Dom Pedro II e tudo aquilo que vai desembocar no Brasil até a República. Então, um personagem fantástico, personagem que os barbacenenses deviam conhecer muito mais. Nós temos uma rua, né, que leva o seu nome, na região, inclusive, propícia, porque ali é o que seria um resquício da Estrada Real, mas um personagem muito importante. Hoje, se eu tivesse que fazer alguma publicação em relação à Inconfidência Mineira, por exemplo, eu não colocaria a figura do Tiradentes, por mais que ela seja emblemática. Eu colocaria a figura do padre Manuel Rodrigues da Costa, que é tão importante quanto esses outros personagens, né? Perfeito. Edson, olha, muito obrigado pelas informações, por essa conversa que a gente teve agora, para trazer um pouco da história da Inconfidência, a história que passa por Barbacena e, principalmente, fazer essa colocação sobre o padre Manuel Rodrigues da Costa. Muito obrigado, Edson. É sempre um prazer estar aqui e espero que eu tenha contribuído um pouco aí com alguns conhecimentos, né, a mais sobre essa história tão importante, tão envolvente. Obrigado. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.